Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja convosco. Chegamos à nossa lição número 10 da nossa revista da EBD, nossa revista esse trimestre, E o Verbo que se fez carne. E a lição número 10, a promessa do Espírito. Texto áureo: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Verdade prática: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. E hoje, segunda-feira, vamos fazer a nossa leitura diária. Nossa leitura diária está lá no livro de São João, capítulo 14, vou ler o verso 16 e o verso 26. Aí na sua casa tu lê o texto todo, Jesus garante, que enviará o Consolador, o Espírito Santo. Então o verso 16 vai nos dizer: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o verso 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, a promessa, Jesus garante que enviará o Consolador. Mas nós vamos lá no Antigo Testamento, para nós entendermos esse contexto. No Antigo Testamento, o Espírito Santo foi dado, digamos assim, seletivamente ou temporariamente para habitar certos indivíduos, certas pessoas, principalmente profetas, para ministérios específicos, vamos dizer assim, especiais. Mas, no entanto, agora, no Novo Testamento, depois que Jesus foi assunto aos céus, que Jesus subiu, então ele enviou agora o Espírito Santo para permanecer dentro de nós, permanecer dentro de cada crente. E como diz o verso 16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Isso vai refletir lá, porque falando-se da Trindade, quando nós vamos no livro de São Mateus, capítulo 28, verso 20, quando Jesus nos diz: ei, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então agora Jesus está conosco na pessoa do Espírito Santo. Então isso significa agora que você é um verdadeiro cristão nascido de novo, sim, porque agora Deus, o próprio Deus, está morando dentro de você, está morando dentro de nós para nos ajudar, sim, Ele está disponível para nos ajudar ao longo da nossa vida, ao nos fornecer orientação, bem-estar, ao nos dar paz, alegria, tranquilidade no meio das provações, das tentações. Sim, nós temos que entender que a obediência a Cristo é impossível para quem confia na sua própria força, no seu próprio braço. Infelizmente, muitos cristãos, muitas das vezes, tentam viver a vida dependendo da sua própria força, tentam viver a sua vida na sua própria sabedoria, não dependendo de Deus, mas querendo depender de si mesmo, em vez de reconhecer a sua necessidade de Deus. Nós precisamos nos lembrar todas as manhãs que a nossa dependência vem de Deus. E precisamos pedir para sermos preenchidos pelo seu Espírito. É um ditado que diz que o vazio que nós temos dentro de nós é do tamanho de Deus, porque somente Deus pode preencher esse vazio que há dentro da alma do ser humano, do homem. Então, preenchido com o seu Espírito para que tudo o que nós venhamos a pensar, que nós venhamos a falar, que nós venhamos a fazer, venha dele, enquanto confiamos no Espírito Santo para trabalhar de maneira poderosa, não somente em nós,
mas através de nós, através das nossas vidas. O Espírito Santo, sim, ele tem muitas funções, ele não só distribui dons espirituais de acordo com a sua vontade, conforme fala lá, 1 Coríntios capítulo 12, né? Mas também ele nos ajuda. Sim, como nós lemos aqui, ó, João 14,16, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre, para estar conosco, para estar ao nosso lado, e ele permanece em nós como um selo de promessa sobre os nossos corações até o dia do Senhor Jesus, até o dia da redenção daqueles que somos posse do nosso Deus, que é o dia em que Jesus vai retornar. O Espírito Santo também assume o papel de guia e de conselheiro, sim, para as nossas vidas. Ele nos guia da maneira como nós devemos ir, sim, revelando para nós revelando a verdade de Deus no que devemos dizer, no que devemos fazer, de como devemos andar. Mas, no entanto, a questão é sempre como reconhecemos a orientação do Espírito Santo. Essa pergunta, como discernimos entre nossos próprios pensamentos a liderança do Espírito Santo na nossa vida? Já que o Espírito Santo não fala assim com palavras audíveis para muitos, né? Em vez disso, ele nos guia através da nossa própria consciência. Sim, Romanos 9:1 vai dizer isso. E outras formas, muitas das vezes, silenciosas dele agir, dele nos ensinar. Né? E uma das maneiras mais importantes de reconhecer a orientação do Espírito Santo é familiarizar-se através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. Né? A Bíblia é a fonte definitiva de sabedoria sobre como devemos viver. Sim, 2 Timóteo 3,16 vai nos dizer. E os crentes devem procurar as Escrituras Sagradas, meditar nela e comprometer-se, sim, memorizá-la, gravar no seu coração, porque a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra é a espada do Espírito, conforme diz lá em Efésios 6,17. E o Espírito irá usar a palavra para falar conosco, para revelar a vontade de Deus para a nossa vida, sim. Ele trará escrituras específicas à mente em momentos que nós mais precisamos, em momentos que nós temos que tomar decisões, e é por isso que é tão vital estar todos os dias meditando. E o salmista já diz: medito na tua lei de dia e de noite. O salmista já falou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando passamos tempo com o Senhor e conhecemos realmente a sua palavra, isso nos ajudará a discernir os nossos desejos, né? Discernir se os nossos desejos vêm ou não do Espírito Santo. Devemos sim rever as nossas decisões contra as Escrituras, porque o Espírito Santo nunca nos levará a fazer qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus. Se entra em conflito com a Bíblia, então não é do Espírito Santo e deve ser ignorado. Nós precisamos ter a certeza de não tirar a Escritura, de não tirar a palavra de Deus fora do contexto apenas para alcançar os nossos desejos. Não, em vez disso, nós precisamos de tempo para estarmos quietos diante de Deus e para garantir que tenhamos paz em nosso coração antes de nós tomarmos as decisões. Meditar na sua palavra, falar com Deus, deixar Deus falar. Temos que ser sensíveis em ouvir a voz do Senhor, sim, e deixar Ele falar conosco através da sua palavra. Jesus certa vez disse para os seus discípulos que quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará, né? Guiará a toda a verdade. João 16:13. Jesus, o Espírito Santo, ele é o guia supremo, liderando
o caminho, abrindo o nosso entendimento e tornando todas as coisas muito, muito claras e muito simples para a nossa vida, né? É difícil ouvir o Espírito Santo quando uma pessoa não é nascida de novo e não conhece a palavra de Deus, porque tudo que o Espírito Santo fala aos nossos corações vai se alinhar perfeitamente com as Escrituras, né? E a Bíblia vai nos dizer que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque são para ele loucura e não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2 vai falar isso. Então, o estudo constante e a prática da palavra de Deus é uma maneira certa de ouvir claramente o Espírito Santo. Lembre-se de que Jesus disse lá em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se não estudarmos a sua palavra, se nós não estudarmos a Bíblia Sagrada, como podemos tomar a decisão certa e saber que estamos ouvindo a sua voz? Como? Ouvir do Espírito Santo requer que sejamos pacientes e esperemos. Faz parte do nosso amadurecimento em nossa fé. O aviso vem sempre tão gentil como ele poderia trazer alguém de novo e de novo para a nossa mente. Por isso, finalmente chamamos a pessoa e descobrimos que ela tem necessidade e que podemos consolá-la com uma simples oração de fé. Mas a escolha é nossa. Vamos responder e ignorá-lo e continuar nosso dia? Não. Esteja ciente de que se houver uma questão onde Deus colocou um lembrete constante em sua mente que você precisa obedecer, você tem que andar nesse sentido. Por isso o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo está conosco a cada hora do nosso dia. Para entender melhor as indicações do Espírito Santo, há muitos exemplos na Bíblia para nós, para ouvir a voz de Deus. E aqui estão alguns deles. Nós vamos ver Ananias, né? Ananias, um discípulo de Cristo, onde o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, né? E pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele estava com medo, mas o Senhor lhe disse, vá, este homem é para mim um vaso escolhido, né? Na primeira viagem missionária de Paulo, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separe-me Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então nós vemos que Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia, da Galácia, né? Tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de o quê? Pregar a palavra, né? Lá naquelas províncias da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram, né, entrar em uma região da Bitínia, mas o Espírito Santo, né, o Espírito de Jesus, os impediu. Então contornaram para outro lado. E eu vou dizer para você que é na quietude, não na agitação, que sintonizamos os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Deus quer estar contigo, Deus quer te guiar, Deus quer iluminar os teus caminhos. Muitas das vezes o Senhor fala conosco em um suave sussurro, mas muitas das vezes está se afogando, né, no meio de toda a agitação da nossa vida diária, porque não reconhecemos nem tomamos tempo para estar com o Criador do universo. Se afogamos no nosso dia a dia, na correria, e não paramos para ouvir o Espírito Santo de Deus. Você já tirou um tempinho hoje para falar com Deus? Um tempinho de quietude, um tempinho de meditação, para você abrir a sua palavra, para você ler um versículo da palavra de Deus, para você conversar com o teu Senhor? Temos que aprender a tomar o tempo para ouvir e nos comunicar com Ele diariamente, lembrando de confiar no Senhor de todo o coração.
Ei, não dependa do seu próprio entendimento, não, mas busque a vontade de Deus, busque a sua perfeita vontade para a sua vida. Ele vai mostrar para você o caminho em que você deve seguir. Jesus disse que enviaria o Espírito Santo, sim, para aqueles que colocam a sua confiança em Jesus Cristo, de modo que ele seria o quê? O nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso guia, né? Porque, como Jesus disse, quando vier o Espírito de verdade, ele os conduzirá a toda a verdade, não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Antes de Jesus subir ao céu, ele disse aos seus discípulos que ele enviaria um outro Consolador. Verso 16, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Portanto, o papel do Espírito Santo é para nos ajudar a ter sucesso na nossa vida espiritual, como Cristo conseguiu em seu ministério, enquanto continuamente obtemos o que? Força dele, ouvindo a ele, obedecendo a ele, para continuar nessa caminhada. Fico com essa palavra hoje em nome do Senhor Jesus. Não esquece, leia a lição da EBD, leia a revista, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e tenha um dia abençoado. E até amanhã na nossa leitura diária. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.